Olá pessoal, hoje no podcast vamos trocar uma ideia sobre mulheres negras na educação. Eu sou Raíssa. Eu sou Ana e no segundo episódio do Cultural Cast vamos receber a Lídia Vanessa. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda, doutora Ana Paisa. Você poderia se apresentar pra gente? Meu nome é Daniela Vanessa, eu sou professora aqui no Instituto Federal de Avaré. Você nasceu em Avaré, na sua infância você já sentia preconceito estrutural? Eu não nasci em Avaré, eu sou de Araraquara. E sim, até conforme nós conversamos na sala de aula, eu assim, não tenho recordação de um preconceito direto das professoras com relação a mim. A minha memória é das professoras sempre muito carinhosas, né? Comigo na creche, né? na escolinha, mesmo depois, né? Durante o meu percurso. Mas sofri o preconceito estrutural porque eu não me via, eu não tinha representação, né? Não me via representada dentro do ambiente da escola. Então, por exemplo, lá na creche, os brinquedos, as bonecas não eram negras, os desenhos animados, né? Não tinha uma personagem negra representada positivamente. Então, de certo modo, né, toda a minha infância foi permeada pelo preconceito estrutural, pelo racismo estrutural. Até hoje tem, né? Um pouco. Bastante, por sinal. Não, assim, um pouco, eu digo em relação ao brinquedo, porque começaram a lançar agora umas bonecas diferenciadas. Antigamente não era. Não tinha nada, né? Era tudo padrão. Exato. Do cabelinho. Isso você tem toda a razão, assim, porque a gente tem, né, tido um processo mesmo de mudança, um percurso com uma mudança, né? Realmente. Graças ao trabalho do movimento negro, né? Muitas pessoas engajadas para isso. Sim. E a senhora sempre estudou em escola pública? Teve algum incentivo para fazer vestibular? O que foi? Sempre estudei em escola pública e tive bastante incentivo, né? Muitos professores me ajudaram, né? No meu percurso, quando eu estudava, né, no ensino fundamental e até boa parte do médio, eu nem sabia muito bem o que era vestibular, né? Não tinha muita noção assim de qual seria o percurso, sobre faculdade. Os professores, eles possivelmente até falavam, mas não é tudo que a gente ouve, né? Então eu só consegui assim ficar mais ligada nos últimos anos, quando alguns alunos começaram a fazer cursinho. E aí os próprios alunos comentavam que estavam pensando em vestibular, aí eu comecei a pensar, né, que isso seria possível. E aí eu sempre fui boa aluna, né, então na minha cabeça isso já bastava. Então eu achava que a hora que eu saísse terminasse o ensino médio, eu fosse prestar o vestibular, eu já iria passar. E não foi o que aconteceu. E aí eu não passei, e aí eu fui fazer cursinho. E aí entra, né, algo que é bastante importante, que é o fato de, na minha cidade, naquele momento, terem criado um cursinho popular que funcionava nos bairros. Porque já existia um cursinho popular que funcionava dentro da universidade, e o fato desse cursinho ter ido para o bairro que eu morava, me ajudou bastante, porque tornou isso acessível, né? A mim é uma série de outras pessoas que moravam lá, que teriam certa dificuldade, né, em ir para um cursinho, mesmo que não tivesse que pagar o cursinho, mas que tivesse que se deslocar para outro lugar, né? E normalmente esses cursinhos também antigamente eram noturnos, né, eram diurnos. Então o cursinho noturno também possibilitou esse acesso. E às vezes foi até melhor, né? Sim, foi muito importante para mim. E aí eu assim, até enfatizo isso, porque isso faz parte das políticas públicas, né? O cursinho popular. Mas se esse cursinho popular não for acessível, ou seja, se as pessoas não conseguirem alcançar, e detalhes, às vezes, o cursinho, o fato dele ser noturno, dentro do bairro, isso já amplia muito o nível das pessoas, o nível de acesso das pessoas a essa política pública. E até o interesse, né, em ver que é mais viável. Exato, porque se você tem que se deslocar, primeiro que se for durante o dia, o aluno trabalhador não conseguiria ir. E se você tiver que deslocar, nem todo aluno terá condições financeiras de chegar até lá. Então, assim, isso foi bastante importante. E como você conseguiu estudar em uma universidade pública?
Aí foi, né, nesse processo do vestibular mesmo, né? Aí eu prestei vestibular, aí eu fui para a UFSCar, né? Que é uma universidade pública. Essa faculdade é onde? A UFSCar é em São Carlos. Na verdade que a senhora fez seu doutorado em Portugal, como você conseguiu? Foi, é verdade. Uma experiência muito legal. Eu fiz então minha graduação lá na UFSCar, né? E aí depois eu fiz o mestrado também na UFSCar. E aí lá, assim, o mestrado, né? É um trabalho, como esses trabalhos escolares que a gente faz, assim, né, mais profundamente, você vai pesquisando sobre um tema. E aí, acredito que já tem acontecido com vocês, né? Que vocês começam a pesquisar uma coisa, aí chama outra, que chama outra, que chama outra, e a gente não quer parar, né? Às vezes as perguntas vêm até no próprio trabalho. Exato, aí você vai e aquilo vai te instigando, né? Eu estudava literaturas africanas, que é uma coisa que eu gostava e gosto muito. E aí o meu professor, que era o Jorge Valentim, aí ele sentou comigo e falou assim, olha, o prazo está acabando, você vai ter que fechar aí o seu trabalho. Mas aí essas suas inquietações, você cria aí o seu projeto para o doutorado. Porque o doutorado você tem a parte da análise do currículo lá em Portugal, mas é interessante também você já ter um projeto, né? E aqui no Brasil também funciona assim, para você ir para o doutorado você já tem que ter um projeto, né? E aí eu peguei toda aquela inquietação, estava naquele momento, né? E aí escrevi um projeto. Naquele mesmo momento abriu um edital da CAPES, que é um órgão que financia estudantes aqui de pós-graduação no Brasil. E aí abriu esse edital e eu submeti o projeto. Aí foi avaliado, né, foi aprovado. E aí eu recebi essa bolsa que me deu todo o apoio financeiro para poder fazer o doutorado em Portugal. Bem interessante. Quantos anos estudou para completar o doutorado e qual área se especializou? Aí eu fiz as continhas aqui. Foram 2 anos do mestrado e aí depois eu fiquei 5 anos para terminar o doutorado. E eu me especializei em literaturas africanas, de língua portuguesa. Mais propriamente no doutorado eu estudei uma autora angolana. Lembro. Sei aí esses últimos anos todos Meio difícil esquecer. só pensando nele. Mas você sabe que tem algumas pessoas que terminam o doutorado e querem esquecer. Mas não foi o caso, assim. Eu gostei bastante. É o José Eduardo Agualusa. E ele, assim, por que eu gostei e gosto bastante, assim? O tema que eu pesquisei nas obras dele tem muito a ver com recorte racial. Então, de certo modo, isso também, né, acaba sendo um tema de bastante interesse meu. E é uma oportunidade de estar aprendendo mais, aprendendo com pessoas, né, que já trabalham com isso há muitos anos. Então, acaba por ser uma oportunidade mesmo de você ter aprendizado. Você falou que você gostava. Exato. Fazer isso. Agora que a senhora é doutora, né, a senhora tem consequências de preconceitos no seu dia a dia? Como toda mulher negra no Brasil, né? O preconceito, ele faz parte, infelizmente, da estrutura do nosso país. Então, como toda mulher negra, eu sofro o preconceito diariamente. A maior manifestação desse preconceito ainda é a questão da representatividade, né? A gente ainda tem muitos passos a seguir, né, para a gente conseguir ter uma outra realidade no Brasil, né, em que nós tenhamos ali, já que a população negra é mais de 50%, né, da população, a gente ainda não vê, né, a população negra ocupando todos os espaços, né, a gente ainda vê a população negra ocupando, né, determinados papéis. E a gente fala população negra, a gente sempre tem que fazer o recorte da mulher negra, né? Deve ser um homem. Eu faço que mulheres, em geral, já serem mais fechadas. Atualmente ministra aula no Instituto Federal, em Avaré. Poderia contar um pouco mais? Nossa, eu gosto muito do Instituto Federal, e principalmente por ser uma educação pública,
gratuita e de qualidade. Né? A gente tem uma equipe de trabalho muito comprometida, né? Justamente para oferecer esse trabalho para os alunos. E para mim é uma satisfação mesmo, né? de ver esse empenho, de ver os resultados. E para mim, né, o Instituto ele é uma das representações de que é possível, né? É possível oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade. E isso transforma vidas. A educação é o caminho para a transformação. O que você gosta de fazer aqui em Aberto no você tem tempo livre? Eu gosto muito da represa, eu gosto muito de Avaré. E uma das coisas assim, que me faz buscar bastante é que eu vejo que nós temos opção de lazer. Né? Na experiência que eu tive em Portugal, a gente via as pessoas ocupando muitos espaços públicos, praças, né? E aqui a gente vê isso. Né? Acredito, né, que é um problema que nós temos aqui, que é do interior como um todo, é a questão, às vezes falta bastante, assim, um pouco mais de investimento em cultura, né, em atrações culturais, isso sim, né, e atração cultural não necessariamente é o cantor que está mais famoso nesse momento, né, então, mas eu gosto muito da cidade, né, fui muito bem acolhida aqui, né, e estou bastante feliz. Que bom, a gente fica feliz por isso. Que conselho você daria para um adolescente da escola pública sobre os estudos? Estude. De verdade, porque estudar não é só estar na escola. Né? São várias oportunidades. Esse projeto mesmo, né? Eu conversei com os professores, parabenizei. Né? São tantas coisas, nós temos muitas dificuldades na educação do Brasil como um todo. Né? Mas há possibilidades, né? Sempre é ofertada a possibilidade. Então, seja qual for, né, a oportunidade que você tiver, aproveite e estude. E estudar é aprender, não é sentar só lá e ter a cabecinha fora do lugar. É realmente adentrar naquele conhecimento, porque isso vai te abrindo portas. Né? E são janelas assim que são internamente, porque eu sou professora de língua portuguesa e gosto de lecionar literatura, e literatura é isso, te abre um mundo de possibilidades. E isso também te abre portas fisicamente. Hoje em dia, há várias possibilidades, né? A internet, por exemplo, ela abre assim, vários caminhos. Né? Então, assim, aproveite para adquirir mais conhecimento, né? Sempre tem a área que você gosta mais. Então, a acessibilidade, né, também em livros, as bibliotecas, né, nós temos lá no Instituto Federal uma biblioteca que ela é aberta à comunidade, qualquer pessoa pode entrar lá e usar a biblioteca, só não pode retirar o livro, mas pode sentar lá e usar a biblioteca, está aberta para a cidade toda, né, e as escolas também, né, tem a biblioteca, tem os professores, sempre estão abertos, né, e ávidos para ensinar, então aproveita, cada oportunidade que tiver, aproveita, né. E ficar antenados aí para essas oportunidades que aparecem mesmo, né? Editais, né? O próprio vestibular, cursinhos populares, né? Cursinhos pela internet. Então, é isso. É como uma das nossas professoras disse, você pode virar um dinheiro dentro da sua casa hoje em dia. Entendi. É que assim, nesse sentido do gênio, é porque na internet hoje você acha tudo que você quiser. Então, não necessariamente você precisa sair da sua casa para você adquirir um conhecimento bom. Exato. E aproveitar porque os professores, né, já não existe mais essa relação de professor é quem sabe tudo, né, que ensino, né, que é verticalizado. Não, os professores, eles são mentores, eles têm o conhecimento. Quanto mais você trouxer as suas dúvidas, mais conhecimento você vai adquirir. Então, né, Paulo Freire já nos ensinou isso, né? Então tem que ser horizontal esse ensino, então uma via de mão dupla, né? Então quanto mais vocês trouxerem dúvidas, mais professores vão ter prazer de ensinar e mais vocês vão avançar no ensino, no conhecimento. Então acho que esse conselho de estude seja protagonista do seu aprendizado. Seria o conselho. Danusa, agradecemos a presença aqui na escola, cota no nosso CotaCast. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom, tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Na verdade, que a senhora fez
anos. Se eu confortável com isso. Você, senhora, a senhora, você quiser. Tá.